bem-vindos no Na Saúde Pode, um podcast voltado à saúde, qualidade de vida, performance. E eu tenho o prazer de te receber aqui para falar sobre saúde, como isso vai ajudar você a transformar a sua vida também. Eu sou a Ana Redivo, nutricionista da nutrição avançada, especialista em medicina integrativa e nutrição funcional. Se você tá afim realmente de cuidar da sua saúde, presta atenção nesse podcast, porque aqui vai ter muito conteúdo interessante. E hoje nós estamos aqui no episódio número 1, exclusivo para você. Se você tá aqui, acompanha, que vem muito assunto interessante. Bom, esse podcast, então, eu já falei, vocês vão escutar falar sobre performance, sobre rendimento, sobre saúde física e mental, sobre como você vai adequar tudo isso na tua rotina, vai fazer acontecer, como você vai transformar a sua vida, salvar a sua e a vida da sua família também. Porque a gente não tá aqui só pensando em nós mesmos, né? Nós vivemos em sociedade, a gente quer levar o bem para todos. Assim como eu tô levando para você, eu quero que você transborde o meio em que você vive também. Olha só, e aqui nós teremos convidados especiais. Hoje aqui tem um convidado super especial e eu quero apresentar ele para vocês, porque realmente vem transformando a vida de muita gente. Seja bem-vindo no Na Saúde Pode, Anderson Luiz. Ana, que prazer, que honra estar aqui no primeiro episódio desse podcast, que sem sombra de dúvida já é sucesso no Brasil, tá? Espero poder contribuir aí, me sinto honrado de verdade, de coração aí por ser teu primeiro convidado. Espero contribuir no máximo com essa galera entregando conteúdo de alto valor aqui. É sobre isso, Anderson, é sobre isso. É o que a gente acredita, o que a gente vive no dia a dia, a gente precisa compartilhar, levar um pouquinho disso para o mundo também, além da nossos estudos, né? Levar um pouquinho da nossa rotina. É isso que eu acredito. Eu acredito que nós temos 3 pilares que nós estamos aqui na vida, né? O primeiro pilar nosso aqui é aproveitar a vida, é desfrutar. Então você vai ver um monte de pessoas se perguntando sobre propósito, né? E parece que virou uma modinha na internet, a galera quer saber qual que é o propósito, qual que é o meu propósito, e um monte de coach falando de propósito, e a galera fica confusa em relação ao propósito. Então o único propósito aqui na vida é viver. Nada além disso, viver e desfrutar de todas as coisas que Deus criou pra gente. Então o primeiro pilar pelo qual nós estamos aqui é desfrutar, é aproveitar, é curtir a nossa vida. O segundo pilar é prosperar. Prosperidade tem a ver com crescimento. E quando eu falo prosperar, quando eu falo crescimento, é crescimento mental, é crescimento físico, melhorar a tua condição física, é crescimento espiritual, é você olhar para o teu eu de ontem e perceber que hoje você cresceu em relação a ontem. Perceber que você está numa crescente de prosperidade. Prosperidade é isso. E o terceiro pilar é desfrutar, é transbordar. Então, desfrutar, prosperar e transbordar. Ou seja, o transbordar é entregar aquilo que você já recebeu, é se esvaziar, porque você só vai receber mais quando você começar a se esvaziar daquilo que você tem. E é isso que nós vamos fazer aqui. E você só consegue levar pra frente aquilo que você já é, né? Isso é um ponto importante que eu vejo também. Mas a gente já vai falar de propósito, Anderson, já vamos falar sobre isso. Antes, gostaria de apresentar a vocês, então, Anderson Luiz, ele é treinador comportamental, famoso nas redes sociais, né, Anderson? O famoso ficou por tua conta, né? A gente vem desempenhando um trabalho aí já faz uns 10 anos de conteúdo consecutivo todos os dias nas redes sociais, então é uma construção. Às vezes a galera olha e fala, pô, do dia pra noite estourou, e não é, né? Constância, assim como tudo na nossa vida, depende da constância que nós temos. Muito bem, muito bem. Bom, antes de mais nada, eu tenho 2 recados para vocês. O primeiro deles é, sigam o nosso canal aqui no YouTube. Então, você vai ali, toca ali para seguir, para acompanhar, deixa as notificações ativadas no sininho, tá? E like, gente, para levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que vocês, que a gente puder entregar esse conteúdo de alto valor. Então, assim, curtam e compartilhem sem dó, né? Senta a mão ali no sininho e não deixa de seguir o canal. E mais um recado lá no Spotify a gente está presente também, então vai lá no Spotify e segue, segue mesmo, né, no Spotify, seguir no Spotify, então sigam lá, gente. Bom, antes de mais nada, Anderson, eu queria te perguntar como é que você começou a fazer o que você faz hoje? Ana, eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs,
quando ele estava pronunciando lá acho que na Universidade de Stanford para os formandos, né, que a gente só vai ligar as coisas no futuro olhando para as coisas que aconteceu atrás. Então você só vai entender teu passado agora no futuro. Então tudo que eu estou fazendo agora tem a ver com o que eu passei na vida. Então hoje, nos meus treinamentos, por exemplo, eu falo muito sobre depressão, sobre ansiedade. A galera que vai nos meus treinamentos tem problema com depressão, tem problema com ansiedade, tem problema com vícios, tem empresários que vão com o negócio falindo, quebrando lá. E por que eu ajudo essas pessoas a superar tudo isso? Não é porque apenas eu estudei, não é só por causa do estudar, mas porque eu passei, porque eu senti na pele. Uma coisa é eu falar sobre depressão do que eu li no DSM. Aí é a teoria da depressão. E você vai ver muitas pessoas falando de depressão somente o que elas leram, né? De teoria, de artigos. Outra coisa é eu ter vivido a mente de um depressivo por dentro. Outra coisa é eu ter vivido a mente de um suicida por dentro. É entender como que funciona a mente de um suicida, de um depressivo por dentro. E eu passei por isso. Não só pelo que eu estudei, mas eu também passei. A mesma coisa em relação a vício, né? Eu perdi meu pai, perdi minha irmã pelo vício, e se hoje eu ajudo pessoas viciadas foi porque eu sofri isso em casa, foi porque eu vi como que o vício pode destruir a vida de pessoas. E a mesma coisa com empresas. Se eu quebrei algumas empresas foi para eu ajudar empresários hoje. Então como que eu cheguei onde eu estou hoje foi uma construção de dor, de sofrimento que eu tive lá no passado. E foi olhar para aquela dor e para aquele sofrimento que lá atrás eu chamava de sofrimento e hoje eu vejo que não é sofrimento, é treinamento. Tudo que acontece na nossa vida está acontecendo para nos treinar para ir para o próximo nível. Eu olho para aquilo e vejo que foi tudo aquilo que me preparou para chegar onde eu estou hoje. Então muitas vezes a gente olha para a nossa vida e não entende por que aquilo está acontecendo na vida, né? A gente fica se questionando por que isso está acontecendo na vida. A questão não é o porquê que está acontecendo, é para que está acontecendo, é para onde isso aqui vai me levar. Então tudo que está acontecendo na tua vida é para te preparar para conquistas gigantescas. Só que aí você vai ver que tem pessoas que não conseguem sair da zona da dor e do sofrimento. Tem pessoas que vivem repetindo ciclos na vida dela, e ela fala, cara, faz 10 anos, 5 anos que eu tô nessa mesmice aqui, dor nessa mesma área aqui, e eu não consigo ir pro próximo nível. Como que é essa questão de treinamento? É que enquanto eu não aprender com os problemas, os desafios que estão acontecendo na minha vida, eu não vou para o próximo nível. Eu só vou para o próximo nível mental, espiritual, físico, de relacionamento, se eu aprender com os problemas que estão acontecendo agora. E muitas vezes o que a gente chama de problema não é problema, na real, é só desafios, né? Você fez PNL comigo, você lembra que eu falei disso. Desafios, troque a palavra problema por desafios, porque problema mesmo é quando você estiver em cima de uma cama de hospital, o médico chegar no teu leito e falar assim, velho, é o seguinte, você só tem mais 5 minutos, o dinheiro que você tem não vai resolver teu problema, não tem remédio para curar você só tem mais 5 minutos de vida, mal vai dar tempo da tua família chegar, talvez nem dê tempo da tua família chegar, você vai partir, então esses são seus últimos 5 minutos, não tem o que fazer, você vai partir daqui para melhor, né? Então isso é um problema. O resto, meu irmão, desafios que acontecem na nossa vida para todos os dias a gente levantar a cabeça, olhar para aquele desafio e superar. Então todo desafio, todo problema criado pelo ser humano, o próprio ser humano pode resolver. Então quando eu passei por isso, a pergunta era, para que isso está acontecendo na minha vida? Muito bem, muito bem. Então não é o como chegou aqui, né? Tudo lindo, maravilhoso, o cenário que às vezes as pessoas veem de fora, nossa, esse é o resultado que eu queria. E aí é o como, né? Para quem? É o grande para quê, né? Para que quê? você está fazendo o que você faz? O para que isso está acontecendo na vida? E uma das coisas que eu recebo, né, dentro do consultório, dentro da clínica, é exatamente isso. Eu quero emagrecer. E hoje a gente está aqui para falar de programação mental, emagrecimento. Eu quero emagrecer. Para que você quer emagrecer? O que isso vai transformar dentro de você? E aí é a grande pergunta, é a chave, né, da nossa vida. Nossa, faz total sentido. É a chave de tudo, né? A chave para de quê? tudo. Exatamente. E quando você se pergunta também, né, para que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo, é onde a gente encontra o tal do propósito que a gente começou a falar no início, né? É isso. O propósito. Propósito, Ana, é o que eu falei lá no início, né? Você vai ver muitas pessoas hoje entrando numa bitolagem, nem sei se tem essa palavra, mas de ficar procurando, cara, meu propósito, eu não achei meu propósito ainda, eu preciso saber qual que é o meu propósito, porque senão eu não consigo viver, qual que é o meu propósito, tem um monte de coach falando, cara, você precisa encontrar teu propósito. Mano, teu propósito é bem claro, teu propósito é viver e ser feliz. O único propósito pelo qual você está aqui na Terra
É para ser feliz. Nada mais além disso. Se tem alguma coisa na tua vida que está te tornando infeliz, aquilo não tem a ver com o teu propósito. Aquilo não está deixando você cumprir teu propósito. Primeiro pilar é que as pessoas confundem propósito com missão. Propósito tem a ver comigo. Missão tem a ver com os outros. Então, propósito é tudo aquilo que faz meu coração bater mais forte. Tudo aquilo que me tira da cama todos os dias. Tudo aquilo que coloca brilho no meu olhar. Tudo aquilo que me dá tesão pela vida. Sim. Sabe? Que faz eu acordar todos os dias. Esse é meu propósito. É com isso que eu sou feliz. É isso aqui que eu ia fazer pro resto da vida, porque eu amo fazer isso aqui. Então, propósito tem a ver com felicidade, tem a ver com você curtir a vida, viajar, fazer o que você ama. Isso é propósito. Então, teu único propósito é ser feliz. Tá, Anderson, mas e as pessoas? Aí nós entramos em missão. É quando você pega, isso o Ikigai fala muito, né? É quando você pega aquilo que você ama e coloca em prol das pessoas. Quando eu resolvi a minha vida, quando eu sou feliz, quando eu sou pleno, agora eu coloco em prol das pessoas. É igual quando a gente tá no avião, a aeromoça fala, ó, se tiver despressurização, máscaras cairão, você coloca primeiro na pessoa do lado. É assim que ela fala? Não, primeiro ela fala, protege, como? Né? Primeiro você coloca em você. Porque se você não cuidar de você, você não vai ter tempo para cuidar do outro. Exato. Então o jogo primeiro tem a ver com você. E isso parte muito do egoísmo, né? Que as pessoas confundem muito egoísmo com egocentrismo. Então a parada é o seguinte, seja egoísta. Seja egoísta. Você só vai cumprir o teu propósito aqui na Terra quando você for egoísta. Anderson, isso é duro demais, eu discordo de você. Tá tudo certo, eu não tô falando nada aqui para as pessoas concordar, não. Seja egoísta tem a ver o seguinte, Aninha, cuida primeiro de você, cuida primeiro da tua saúde, cuida primeiro da tua vida financeira, cuida primeiro da tua saúde emocional, mental, espiritual, porque só assim você vai conseguir cuidar dos outros. Não, é a mesma coisa do cara que fica emprestando dinheiro pro cunhado todo mês e a vida financeira dele tá ferrada. Brother, seja egoísta, cuida primeiro de você, seja feliz. As pessoas deixam de tomar decisão na vida porque elas ficam pensando nas outras pessoas. Ah, eu vou fazer fulano de tal sofrer. Tal pessoa vai ficar ressentida. Mano, foda-se, você não tem poder sobre isso. Ressentimento e mágoa das pessoas são expectativas que elas colocaram sobre você que você não tem dever algum de cumprir aquilo. Isso tem a ver com egoísmo, é colocar a tua felicidade em primeiro lugar. Porque só assim você vai cumprir o teu propósito e fazer tua missão, que é verdadeiramente ajudar outras pessoas com aquilo que você ama. Então, eu acho que muitas pessoas levam essa parada de ser egoísta por um viés completamente religioso, né? Que é ruim ser egoísta. Anderson, mas é aquela parada que tem que amar o próximo como a ti mesmo. É exatamente isso. Como que você vai amar o próximo se você não se ama? Como que você vai amar, fazer alguma coisa pra alguém se você não cuidou de você primeiro? Faz sentido? Total, né? Inclusive, como nutri, né? Aí as pessoas me perguntam, nossa, deve ser difícil ser nutricionista, porque, poxa, você tem que dar o exemplo o tempo inteiro. As pessoas estão em cima de você. Eu falei, hein? Não tem nada a ver com os outros isso aqui. Tem a ver comigo mesmo. Eu amo. É você, mas você tem que você prega. Você tem que comer salada. Nossa, que coisa chata e tal, não sei o quê. Você queria comer doce, você não vai comer. Eu falei assim, não, eu vou comer salada porque eu amo fazer isso. E olha que eu não gostava ainda. E olha que eu não gostava não, hein? Você acredita? Mas... Acredite mais, vai. Eu peguei e falei, não, o que as pessoas top fazem? Quem são essas pessoas? O que elas fazem? Eu vou fazer o melhor por mim, buscar todos os dias isso, né? Por exemplo, você gosta de vida saudável, é o que você gosta. É isso que te tira da cama, não é? Total. É para isso que você tá aqui com esse podcast falando. Isso te dá brilho no olhar. Isso é teu propósito, né? Porque é completamente incongruente, pra mim, tá, Ana? Uma nutricionista gorda. Pra mim não faz sentido algum. E não faz sentido, é incongruente, entendeu? É a mesma coisa eu falar sobre inteligência financeira e não ter dinheiro. É a mesma coisa eu falar sobre PNL e não entender sobre programação neurolinguística e não aplicar na minha vida. É incongruente. Só que primeiro eu preciso vivenciar isso. Primeiro eu preciso aplicar em mim para depois querer passar para frente. E graças a Deus hoje a gente consegue impactar tantas pessoas na saúde, na programação mental, na ansiedade, na vida financeira, entre tantos assuntos aí que a gente comenta. Bom, e Anderson, se fosse assim para você se descrever em uma frase, qual seria? Em uma frase que me descreve? Isso! Divirta-se no caminho. É a única frase que me descreve. Aproveite o caminho, sabe? Memento mori, né? Memento mori é uma frase que os monges usavam muito, né? Memento mori é o seguinte: homem, lembra-te que vai morrer, por isso aproveita o caminho. Era memento mori, carpe diem. Homem-se, lembre-se que vai morrer, por isso aproveita o caminho. A única certeza que nós temos é a morte.
Completamente. Tá? Então, enquanto isso não acontece, cara, aproveita o caminho, porque a felicidade, ela nem sempre tá no finalzinho do arco-íris. Nem sempre no finalzinho do arco-íris vai ter o baldinho lá cheio de moedinhas douradas. Na verdade, ela nunca tá, né? Na maioria das vezes não está. Ela não tá lá. Na maioria das vezes não está. A felicidade, ela tá no caminho. Sim. E você vai ver as pessoas esperando essa tal felicidade. Sexta-feira eu vou fazer o happy hour, nas férias, na aposentadoria. Velho, não, a felicidade tá aqui, Ana. A gente nesse podcast, nesse momento, vivendo esse momento, sem querer aproximar o próximo acontecimento, vivendo intensamente isso aqui. As pessoas deixam de ser intensas porque elas não estão vivendo, elas estão querendo aproximar o próximo acontecimento. E tanto futuro quanto passado não passa de ilusão mental, que são dois viés que não existem. Onde que existe o futuro e onde que existe o passado? Apenas na sua mente. É algo subjetivo, então é uma ilusão mental. A única coisa que eu consigo pegar é aqui, agora. É a única coisa que existe. Anderson, engraçado, sabe? Eu acho que eu nunca te contei isso, não. Mas a nutrição aconteceu na minha justamente porque eu descobri o yoga, né? Então, eu comecei a fazer yoga. Tava lá na administração feliz e tal, empresa, era isso que eu queria, amava ser empresária, toda essa vibe, né, essa pegada. E aí eu descobri o yoga, porque como meu pai também é empresário, eu via que ele era um pouco estressado, e eu falava que eu não queria ser igual a ele. E um dia ele virou pra mim, engraçado, né, a gente só fala do outro aquilo que a gente sofre. Ele virou pra mim e falou assim, viu, você tinha que fazer yoga pra ficar menos estressada um pouco. Aí eu falei, guardei aquilo numa bela de uma caixinha, né? E um belo dia eu falei, cara, como é que o que as pessoas top fazem, né? Eu falei, já sei, vou fazer yoga. E aí fui lá naquela primeira aula, eu confesso pra você, eu sofri naquela aula. Falei, então é isso, vou ter que aguentar, eu vou aguentar até eu ficar bom desse negócio, eu não vou desistir. 6 meses se passaram, aí eu comecei a entender de fato a transformação que estava gerando na minha vida. E aí, a hora que a gente vai entrando nesse ciclo, aí, de verdade, você entende o benefício que vai gerando até que a qualidade de vida se tornou verdade na minha vida para conseguir colocar hoje em prática e levar para as pessoas. Porque se você não vive, quem é você? Esquece. Esquece. Primeiro é com você, né? Exatamente. E qual era o outro ponto que você estava falando? Me perdi aqui? Não sei, Ana. Pode escolher qualquer outro ponto aí, vai. Muito bem, então vamos lá. E me fala, assim, o que você mais gosta de falar sobre o assunto principal, o que mais te perguntam e aquele que você mais gosta de falar? É mentalidade, é isso aqui, é programação mental para realizar os objetivos, entende? E qual a pergunta que mais te fazem? Qual pergunta, Fernandinha, que mais me fazem, Fernandinha? Eu não sei, é tantas perguntas, cara. É sobre vida, sobre relacionamento, sobre vício. Vício é as principais. Vício. Minha caixinha de pergunta, a galera pergunta bastante sobre isso. Vícios, hábitos, porque isso tem a ver, né, com os objetivos que a gente quer cumprir. Então, qualquer objetivo na nossa vida, ela é uma construção de micro-hábitos. São um empilhamento de hábitos bons para eu chegar naquele objetivo. E essa é a questão, né? Porque qual que é o grande erro hoje das pessoas? É olhar para o objetivo e focar no objetivo e esquecer do processo para chegar no objetivo. Eu falei disso hoje, inclusive, nos stories, a galera que quer ir com tudo, sabe? Por exemplo, lá no final do ano que vem eu vou emagrecer, ano que vem eu vou começar a dieta, ano que vem eu vou ficar com shape top, e aí passou as festas, ele vai pra academia, ele já quer correr 1h30 na academia, ele já quer levantar 80 quilos no supino, ele já quer fazer jiu-jitsu, tudo no mesmo dia. Esse cara vai desistir. Porque um princípio grande da neurociência, e nós falamos isso na PNL também, é que o nosso cérebro ele trabalha por 2 gatilhos, dor e prazer. Tudo que nós fazemos na vida, ou é para alcançar o prazer, ou é para fugir da dor. Todo o nosso comportamento, o designer do nosso comportamento, é sempre fuga da dor e aproximação do prazer. Então, toda vez que o meu cérebro tá vendo que eu tô sentindo dor, ele vai mudar o meu comportamento para eu fugir daquele acontecimento. Então, por exemplo, você sabe disso. Porque a gente quer economizar energia. Você passa dieta para vários tipos de clientes. Se você vem com uma dieta muito restritiva, a chance daquele cara desistir daquilo ali é gigantesca. Com certeza. Então, qual que é o erro da galera? É começar com tudo. Com tudo. Quando você começa com tudo, é aquela parada do tudo ou nada, né? Tudo ou nada, na maioria das vezes, é nada, porque você vai desistir no meio do caminho. E essa é a parada
parada do vício que você falou, né? Porque é o vício de querer fazer as coisas no extremo, de... Cara, e tudo é uma construção, entende? Tudo são pequenos tijolinhos que você vai colocando em direção ao teu objetivo. Pequenos tijolinhos. Por exemplo, você quer mudar o teu corpo? Cara, não adianta você querer fazer, vamos começar uma dieta cetogênica, zerar carbo, vamos começar a fazer 1h30 de esteira, o pau vai torar, vai desistir. Vai desistir. Por quê? O meu cérebro vai ver que aquilo ali é uma grande dor. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a gerar comportamento em mim, inconsciente, para eu procrastinar a ida para academia, para eu burlar a minha dieta, porque ele tá vendo que aquilo ali tá me causando dor. Agora, se todos os dias eu vou colocando tijolinho em cima de tijolinho, começa lá, vamos fazer 15 minutos de esteira hoje, amanhã nós vamos para 18, depois para 20, gradativamente a gente vai aumentando. O que eu tô fazendo isso? Designer do meu comportamento para chegar no objetivo que eu quero. Tá? Porque o importante é isso que você falou, porque o nosso corpo, ele quer de fato economizar energia em tudo. Em tudo. Então, não acordei hoje, quero sair correndo uma maratona e tal, vou dominar o mundo. Não, o nosso corpo, ele vai... se ele puder, se ele precisar ter força para pegar um copo de água aqui, né? É o máximo que ele vai poder fazer. Agora, levantar para buscar um copo de água longe, lá na geladeira, já vai fazer ele pensar 2, 3 vezes. E aí, coisas bobas durante o dia, né? Assim como o copo de água que eu dei exemplo aqui, as pessoas deixam de tomar água. Imagina, quero dominar o mundo, então, mas sem energia para fazer aquilo, de fato, porque meu corpo tá preguiçoso. O nosso corpo, ele é preguiçoso. Até porque isso desde do período paleolítico, vamos colocar lá. Então, o ser humano ia lá caçar e depois ele guardava aquela energia, estocava aquela energia para se manter. Então, quanto menos exercício ele fazer, exatamente. Melhor. E essa parada que você falou é legal, a da galera entender. Por quê? Você vai ver muitas pessoas falando assim, cara, você não emagrece porque você não tem disciplina, você não emagrece porque você não tem força de vontade, você não emagrece... Não, velho, não é por causa disso. Você não emagrece primeiro porque você não tem estratégia bem definida para emagrecimento, porque você não mudou teus ambientes. Por quê? Força de vontade não funciona. Esquece essa parada. Força de vontade não funciona. Força de vontade gasta energia. Toda vez que eu tenho que usar minha força de vontade para ir para academia, toda vez que eu tenho que usar minha força de vontade para fazer dieta, eu vou gastar energia. E vai chegar uma hora que o meu cérebro vai falar o seguinte, cara, você está gastando muita energia para tomar essa decisão. Você não vai mais fazer isso. Ele desliga a chavinha e você para de fazer aquilo. E você tem outras coisas que você coloca como prioridade. Mas aí você pergunta assim, tá, Anderson, força de vontade não funciona, então como que eu faço para emagrecer? Como que eu faço para instalar novos hábitos? Como que eu faço para mudar o jogo da minha vida pessoal, financeira? Primeiro, para de contar com a força de vontade. Anderson, mas funciona, porque fulano de tal conseguiu. Meu irmão, é 1 em 1 milhão. São raríssimos casos. Essa parada de você falar assim, cara, você tem que resistir às tentações, esquece que você não é Jesus Cristo. Sim. Resistir às tentações é força de vontade. Sim. O teu cérebro vai identificar que você está gastando muita energia com aquilo, ele vai desligar a chavinha, ele vai falar assim, velho, agora faz o que você quer fazer, porque eu larguei as bets, você está gastando muita energia. O que eu preciso fazer? Primeiro jogo é ambiente. Se eu não mudar o meu ambiente, eu vou ficar o tempo todo contando com a força de vontade. Se você foi na nutricionista, a Ana passou um cardápio top pra você lá, uma dieta da hora pra você seguir, você vai ter resultado. Mas aí você chega na tua casa, na geladeira da tua casa tem bolo de chocolate, tem lasanha, tem Coca-Cola, te dá fome, meu irmão. Você vai, abre a geladeira e fala, não posso, você empurra, você resistiu a primeira vez. Parabéns. Você vai lá de novo, você resistiu a segunda vez. O que você tá fazendo aqui? Você tá usando a força de vontade. Isso aqui é o quê? Consumo de energia. O teu cérebro vai chegar uma hora que você não vai resistir. Você vai comer um pedaço de bolo de chocolate, um pedacinho, né? Malhei a semana inteira, resisti a semana inteira. Então eu mereço um pedacinho. No primeiro pedacinho já foi. Então essa parada de força de vontade ela não funciona. O jogo muda ambiente em relação ao objetivo que eu quero. Por que tantas pessoas chegam no final do ano, fazem as promessas, Ana, de dinheiro, relacionamento, emagrecimento e não conseguem cumprir? Porque elas pegam essas promessas e terceirizam em ambientes que não vão ajudar elas a chegar nessas promessas. Exato. Qual que é o meio que essa galera tá convivendo? É churrasco, cerveja todos os dias, é lanche todo dia. No final do ano, né? Mas aí ele pegou a promessa que ele iria emagrecer e ele continua com o mesmo grupo de pessoas, nos mesmos ambientes. Não vai mudar. Você quer emagrecer? Você quer mudar o jogo? Então começa a conviver com pessoas que fazem
fazem dieta, com bodybuilder, a galera que vai pra academia. De tanto você ver, ouvir essa galera falar, você mudou o ambiente, logo você vai começar a pensar como esses caras. Você começa a pensar como esses caras, você começa a se comportar como eles, logo você vai ter um resultado parecido com um deles. Então a força de vontade, ela gasta energia em excesso. Toda vez que eu tô contando com a força de vontade, tem uma grande chance do meu cérebro desligar a chavinha e eu abandonar a dieta, eu abandonar a academia. Então por isso que o processo é tijolinho sobre tijolinho. Mudar ambiente e a repetição gera o comportamento e deixa esse comportamento fixo em mim. Isso requer, Anderson, uma coisa que poucos temos. Poucos temos. Paciência. Paciência eu acho que é uma palavra muito forte hoje em dia, né? Paciência. Porque essa construção, essa constância requer paciência, não é mesmo? E aí parece que o mundo tá naquela velocidade nós estamos hoje impossível. Com um bombardeio de dopamina, né? A galera tá viciada em dopamina. Mas qual que é a grande parada? É a paciência que você falou. Por que as pessoas não têm paciência? Porque as pessoas estão olhando pro objetivo, velho. O jogo não é olhar pro objetivo. Eu não tô falando que você não tem que ter objetivo, mas o jogo é olhar pro processo. Você tem que se apaixonar pelo processo. Hoje você caminhou 1 minuto a mais, se parabeniza. Velho, parabéns, porra, foi 1 minuto a mais. Olha pelo processo. Para de ficar olhando o objetivo, senão você vai desistir, tá? E por que essa galera quer aproximar cada vez mais? Porque nós estamos num bombardeio de dopamina constante com as redes sociais. A dopamina, né, o neurotransmissor do prazer, ele traz uma enxurrada de prazer o tempo todo. Então a galera não sabe conviver com o tédio, a galera não sabe conviver com a espera, que é tudo pra ontem. Cara, as pessoas não vivem mais por causa do celular. O tempo todo uma enxurrada de dopamina e essa pessoa tá viciada em prazer, viciada em dopamina, e tem pesquisas, tem artigos científicos que mostram que o vício no celular, ele ativa a mesma região do cérebro do vício em cocaína. Então o vício no celular é similar ao vício da cocaína. O celular é uma máquina fantástica que deu poder pro homem se conectar, fazer dinheiro. Talvez se não fosse o celular a gente não estaria aqui hoje impactando pessoas. Só que ele vira uma droga na mão de pessoas que não sabem usar. Uma droga ainda muito mais forte do que as drogas que a gente está acostumado a ver, cocaína, heroína e etc. Tem pessoas que não conseguem ficar um dia sem celular. Tem pessoas que levam o celular pro banheiro, velho, sabe? Tem pessoas que não conseguem deixar o celular na cômoda. Ele vai pro banheiro e leva o celular pro banheiro. Parece uma máquina de oxigênio. O cara é completamente dependente disso aqui. Por quê? Tá viciado, Ana. Tá viciado. É completo. Sabe? Viciado completamente. Relacionamentos estão se acabando. Vamos Relacionamentos estão se longe. acabando. Pessoas não conseguem alcançar o objetivo na vida, não conseguem prosperar, saúde ferrada, por quê? Tem Passar um vício. horas. Ana, Horas. é um vício na palma da mão. Exatamente. Ele não precisa ir na boca de fumo para comprar. Tá na palma da mão dele. Ele tá extremamente viciado nisso aqui. Se você não tem nem controle, né, pra largar um pouco o seu celular, imagina você ter controle e programar tua mente pra emagrecer. Qual que é a você parada? quer ter controle Qual do que quê? é a parada, né? O que a gente faz? Como que eu faço para eliminar um vício? Então, o que é um vício? Um vício foi um hábito, né? Uma sinapse que foi criada por repetição. Então, você não viciou no celular no primeiro momento, tô viciado. É igual um cigarro, você não vicia. Você começou a repetir, você começou a ter reforço positivo. Então, você vai pegar toda a programação das redes sociais, elas são embasadas em reforço positivo e reforço positivo intermitente, que nós da psicologia sabemos que isso faz com que o comportamento humano se repita. Toda vez que eu venho e parabenizo a Ana, dou um presente pra Ana por algo que ela fez bem, ela fala assim, putz, eu vou fazer isso aqui de novo porque eu sou recompensado. Nós somos assim. E as redes sociais estão trazendo isso o tempo todo. Ela está recompensando as pessoas o tempo todo por reforço positivo e reforço positivo intermitente. Então esse cara, como que ele criou esse vício? Pela repetição dos reforços positivos que ele recebeu. Então não foi do dia para a noite. Foi repetindo, repetindo, repetindo e agora ele é extremamente viciado no celular. Agora a pergunta é, ele criou um caminho de vício. Como que eu faço para parar de ser viciado no celular? Talvez não para parar, deixar de usar, mas deixar o vício de lado. Eu preciso criar um outro caminho e atrofiar esse caminho aqui. Se eu sei que tem algo
que o celular vai tirar meu foco, se eu sei que tem algo importante que eu preciso fazer e o celular vai tirar meu foco, eu preciso dificultar o acesso ao vício. Toda vez que eu dificulto o acesso ao vício, eu estou atrofiando a sinapse, a rede sináptica que foi criada em relação àquele vício. Então, por exemplo, eu pego e guardo no meu celular, tranco numa gaveta no piso de cima da minha casa e venho trabalhar no piso de baixo. O que eu fiz? Eu dificultei meu acesso. Para eu ir lá, o nosso corpo ele tende a economizar energia. Para eu ir lá, meu cérebro vai pensar, putz, velho, vou ter que subir as escadas, vou ter que ir lá. Talvez no primeiro dia você sobe as escadas e vai. Só que como isso vai sendo vai dificultando, é a lei do esforço novamente, da força de vontade, o cérebro vai falar assim, cara, isso aqui tá gastando muita energia. Aí você vai começar a pensar, pô, agora eu não vou, agora eu vou focar nisso aqui. Então como que eu faço? Primeiro eu dificulto o acesso ao vício. Quando eu dificulto o acesso ao vício, o jogo começa a se inverter, eu começo a criar uma nova sinapse. Foi feita uma pesquisa na época da Guerra do Vietnã, com soldados que estavam viciados em heroína. Então lá no campo de batalha, os soldados americanos tinham acesso à heroína muito fácil. E naquela época tinha um artigo de um psiquiatra dos Estados Unidos que dizia que o vício de heroína não tinha como acabar. Não existia como. Então uma vez viciado em heroína, não tinha como acabar aquele vício. Só que o que eles constataram? Quando esses soldados voltaram para os Estados Unidos, na casa deles, para o ambiente deles, 95% desses soldados deixaram de usar a heroína. Aí a pergunta é, por que isso aconteceu? Porque no campo de batalha, eles tinham acesso muito fácil à droga, acesso muito fácil aos estímulos. Já em casa, eles não tinham esse acesso aos estímulos. Logo, quando eles não tinham esse acesso aos estímulos, que eles não viam nem sentiam, o desejo começava a desaparecer, porque eu estava atrofiando uma rede sináptica. O que acontece com a galera que vai para centro de reabilitação e volta para o mesmo ambiente? Ele vai voltar a consumir a droga. Então, se eu não mudar o ambiente, se eu não dificultar o acesso ao vício, eu vou continuar viciado. É aquele mesmo caso da pessoa que começou a fazer dieta, né, Anderson? Começou a fazer dieta e tal, quer melhorar a saúde, tá preocupado se vai ter um envelhecimento natural, né? Ou vai ser forçado a medicação, né? Porque tem muito isso. E aí a pessoa começa, quero melhorar mais, não muda o ambiente que você falou, que eu já anotei aqui, não muda o ambiente. Eu costumo falar isso para as pessoas, eu falo assim, ó, a única pessoa desperta dentro da sua casa é você. Então, quem manda onde você vai, o restaurante que você vai usar, que você vai fazer sua refeição, o que você vai ter no seu almoço, que todo mundo vai compartilhar, é você. Porque todos vão continuar pedindo a mesma pizza, da mesma pizzaria e o mesmo sabor. Porque se torna o quê? O vício, o hábito. É assim. Sábado à noite, liga lá na pizzaria. Terça-feira, não deu tempo de passar a comer, passa em qualquer lugar, passa na esquina de casa ali, come um lanche, um dogão. Vamos fazer isso para economizar energia, como você estava falando, e também para... E esse ambiente que é o problema, né? Esses dois assuntos, assim, que eu acho que eu marquei aqui, que eu falei assim, cara, é sobre isso. Esse vício é da preguiça, né? Falta de vontade, a preguiça para economizar energia e o ambiente que você vive. Então, você ser desperto no meio dos demais é a grande chave da questão, né? Por exemplo, você vai num restaurante que é... Vamos lá, vamos colocar esses dias atrás. Eu fui num restaurante que era uma reunião, uma confraternização, assim, ó, e só tinha hambúrguer. Era tipo um restaurante é uma hamburgueria que chama, tá? Refinado, um negócio diferente. Aí eu fui lá e todo mundo ficou chocado comigo porque eu peguei um frango a passarinho, sabe? Que era a única opção frito, um frango a passarinho ali, e comi aquilo. Porque não tinha nenhum prato de salada, não tinha nada. Ou era hambúrguer, ou era porções fritas. Aí eu falei, cara, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que ser a desperta no meio da população. E nem é isso que eu penso. Na verdade, pra mim, isso é tão normal, já, eu nem me preocupo mais com tal. Então eu já olho no cardápio e falo assim, quais são as minhas opções daqui? Ao invés de fazer o quê? Então, ir no mesmo. Porque as pessoas Aninha? geralmente pedem assim, ó, vou em tal lugar comer tal coisa. Mas o que acontece? Por exemplo, você tem essa rede sináptica já fortificada há muito tempo.
Pega pobres mortais como nós, que não temos essa rede sináptica fortificada há muito tempo, e coloca num restaurante com hambúrguer e pizza. Talvez o primeiro dia esse cara vai resistir, segundo dia ele resiste, mas o terceiro dia, velho, a tentação toma conta, Ana. Porque a minha rede sináptica ainda não está fortalecida. Sim. Talvez ainda eu tô acostumado com esse tipo de comida. Sim. Então eu não resisto à tentação. Então o primeiro jogo de tudo é ambiente. Não adianta você querer falar assim, cara, eu vou aqui, pode estar comendo X-Bacon ali, eu vou comer alface. Não vai. Você vai, o primeiro dia você resiste, o segundo dia, o terceiro dia você não vai resistir. Ó, olha que sacada então, para quem está nos assistindo, já vai a sacada aí. Tu pega e muda a tua família inteira com o mesmo objetivo que você. Então, tipo, o objetivo para de ser seu. Ah, eu quero emagrecer. Beleza, mas a minha filha quer isso, quer ganhar massa muscular, o meu marido tá com problema cardíaco. Você pega todo mundo e faz seu ambiente ser transformado. E coloca no pacote. Entendeu? Isso. Então você transforma todo o seu ambiente, você emagrece junto, cada um na sua ali, e você disfarça isso. Mas isso, se a galera fizesse essa estratégia... Precisa ter uma mente, se a galera fizesse essa estratégia, conseguiria alcançar os objetivos. Com certeza. Entende? Com certeza. E a gente tá falando, obviamente, de emagrecimento aqui, mas isso é para todas as áreas da vida. Para todas as áreas da vida, velho. Então, se eu mudo meu ambiente, se eu sei, por exemplo, que eu preciso ler todos os dias, só que eu não gosto de ler, e eu tô deixando meu livro lá na prateleira, lá em outro cômodo, e eu faço o seguinte, não, velho, eu escovei o dente, meu livro já vai estar em cima da cômoda, do lado da minha cama, é a primeira coisa que eu vou ver. Eu tô facilitando o acesso. Toda vez que eu facilito o acesso, eu tendo a repetir aquele comportamento. Toda vez que eu dificulto, eu vou atrofiando. Então, o que é que nós fazemos com vícios? Vício é um hábito ruim. Eu dificulto o acesso. Hábitos bons, eu facilito o acesso. Por exemplo, a galera que quer emagrecer, ele se matricula numa academia que dá 15 quilômetros da casa dele. Velho, ele vai desistir. Começa pela academia que é do lado da tua casa. Mas essa pegada aí agora mexeu comigo aqui, mexeu. Então, quer dizer que, por exemplo, assim, vou comprar uma esteira e vou fazer dentro de casa, vai funcionar? Ó, o jogo, qual que é o jogo? O primeiro é facilitar. O primeiro passo é facilitar. Tá. Se tem uma academia a 15 km da tua casa, você vai 2 dias, você vai esquecer. Tá. Começa a caminhar na frente de casa, você tem que facilitar o acesso ao hábito. Depois que você teve uma constância disso, que começou um fortalecimento sináptico, agora sim você pode ir pra academia a 5 km, a 10 km da tua casa. Por quê? É isso que a gente acabou de falar. Tua rede neural tá fortalecida. Você tem esses hábitos bem entranhados em você. E por isso que você resiste às tentações. Por quê? Você não gasta energia resistindo às tentações, porque para você já é um hábito. Agora, a pessoa que não tem o hábito, ele vai precisar se esforçar para criar esse hábito. E toda vez que eu estou usando a lei do esforço, eu estou gastando energia. Então, quanto menos esforço eu usar para criar um hábito, mais eu condiciono esse hábito e mais ele vai ser fortificado na região sináptica. Mas também tem o estímulo externo, né, Anderson? Que isso impacta na criação desse novo hábito, né? Porque, por exemplo, eu quis fazer yoga. Eu fui buscar o yoga e aquilo não era fácil pra mim. Eu não conseguia fazer a aula e achar que tava fácil. Fácil até demais às vezes, porque tinha que ser devagar, as coisas, e eu com um ritmo mais acelerado que eu tenho, quem me conhece sabe que eu tenho um ritmo mais acelerado, e aí eu ia na aula, mas eu fui, forte pra manter a minha constância naquela aula de yoga até eu ficar boa, até eu virar professora de yoga, porque eu falo assim, eu não posso ser média, eu não posso ser meia boca, eu não posso falar, eu fiz lá, e aí, como que foi? Não sei. Não, peraí, deixa eu desfrutar do máximo disso. Deixa eu ver como que é essa parada inteira. Porque as pessoas, onde eu falei da influência externa, pessoas de muito nome, né? Pessoas que fizeram história, né? Fizeram yoga. E aí você fala, cara, não é possível que isso seja de qualquer um. De qualquer um. Mas se essas pessoas top fizeram, eu vou fazer. E seja o preço que eu tenho que pagar para isso. Então, existe um estímulo externo diante de alguém que tá sendo sua inspiração, talvez sendo o quê para você? Como que a gente chama essa força externa, É inspiração. É inspiração. É justamente o que você falou, né? Tá. Só que a galera confunde muito inspiração com comparação. Esse é um assunto que eu queria entrar aqui com você. Quando eu olho para as redes sociais e começo a comparar a minha vida com as dos outros, eu vou me desanimar. Exato. Porque eu vou fazer, o cara tá lá em Maldivas, tá andando de
de Cadillac, tá? O cara, putz, olha, o cara tá de Rolls Royce, eu tô aqui com o meu carro popular aqui, e, pô, tô levando minha vida, ganhando um salário, eu começo a olhar pro copo meio vazio, né? Eu tô comparando a minha vida com a do cara. Agora, se eu olho pro cara e falo, putz, o cara chegou lá, eu também posso chegar. Eu uso esse cara como inspiração, é entender que talvez o cara tá no capítulo 200, eu tô no capítulo 1. Eu posso chegar lá, eu só não posso desistir do processo. É tijolinho em cima de tijolinho. Se ele chegou lá, a pergunta que eu tenho que fazer é, o que esse cara precisou fazer para chegar lá? Eu tô disposta a pagar o preço que esse cara pagou. Porque é isso, né? Todo mundo quer o resultado, mas ninguém tá disposto a pagar o preço. É o dia a dia, a constância, é a afirmação daquilo que você vai ter. É isso. E ser antes de ser, né, Anderson? Acho que tá aí um baita negócio que é aquilo. Eu vou ter aquela postura antes de ter aquilo, antes de ser aquela pessoa. A palavra identidade, ela vem do latim, né, de essência repetida, ou seja, de repetição do ser. Toda vez, por exemplo, eu quero ser magro. Então, qual que é o jogo? Eu preciso entender. O que o magro faz. O que o magro pensa. O que o magro pensa. Como que o magro pensa? Como que esse cara pensa? Primeiro ponto. O magro vai na hamburgueria e pede um frango. Não, como que ele pensa, esse cara? Ele tá. fica se pesando todos os dias pra ver se ele emagreceu? Ele fica louco? Não, velho. Primeira coisa, como ele pensa, esse cara? Tranquilo. Como eu que posso esse cara comer pensa? que eu não engordo. Eu começar a pensar como um magro. Então, o jogo primeiro de identidade é ser repetido. Então, toda vez que eu tô repetindo um padrão mental, um padrão de pensamento, logo eu vou vestir a capa daquela identidade. Logo eu vou começar a me comportar. Como que um rico pensa? Como que um multimilionário pensa? Como que um bilionário pensa? Que jeito que esses caras pensam? Eu preciso entender quais são as crenças desse cara. Se eu entendo as crenças moldam pensamento, eu vou saber como que esses caras pensam. Logo eu começo a pensar como esses caras. Ou seja, a repetição faz eu ter um pensamento de um rico. Vamos lá. E vamos pensar junto, então. Qual seria o pensamento do magro aqui, então? O magro, ele vai pensar assim, eu posso comer que eu não engordo. Será que todo magro pensa assim? O que mais que o magro pensa? Vamos entrar nessa comigo. Uai, Aninha, eu não sei, eu não sou magro. Como que o magro pensa? Você me fala. Eu sou até fortinho demais pra me chamar de magro. Ai. Como que um magro pensa, Você sabe que as pessoas às vezes falam assim, não é possível que você é nutricionista e come tudo isso? Eu falo, claro, eu posso comer, você também deveria comer o tanto que eu tô comendo, inclusive. Por que você não tá comendo o que eu como? Por quê? Faz a conta aqui comigo. A gente comeu aqui, né? Eu dou uma suposição de um restaurante lá, de uma refeição. A gente comeu aqui 800 calorias. Você pode comer 2.400 calorias no dia. Você pode comer 3 refeições dessa poderosa que a gente fez. Você não come? Eu olho pra pessoa e falo assim, você não come isso tudo? Não, meu Deus, se eu comer tudo isso aí, eu vou engordar. Eu falo... O problema é seu, então, meu querido, porque você tá fazendo errado. E a pessoa fica confusa, né? Porque a nutricionista que come muito e tal, e eu como pouco e acaba engordando. Toda essa transformação, né? Essa mudança de pensamento faz essas respostas também acontecerem, sabe? Eu como falo, eu preciso ganhar massa muscular, então eu posso comer. Eu preciso alimentar o meu corpo, eu preciso dar energia pra ele sobreviver. Eu preciso dar energia pra ter disposição com os meus filhos. Eu preciso de energia, a comida. E aí as pessoas, não, eu tenho que comer pouco, daí não tem energia nem pra sair da cama de manhã. Mas é difícil levantar, sabe? Mas também você não tá comendo a quantidade que deveria. Então, esse pensamento, comportamento alimentar aí é muito distorcido. Há uma distorção muito grande. E também, aproveitando da distorção, não sei se você ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Estou aprendendo com você aqui, Ana. Aproveitando também, a distorção de imagem, né, Anderson? A gente tava falando de rede social antes, e você falou da comparação. E também a comparação me lembra muito esse assunto tão polêmico que é a distorção. E eu lembro quando eu tava lá no colégio, que eu era uma criança, sim, eu via anorexia, bulimia, né? Eu falava, não é possível que as pessoas vivem assim. Só que hoje em dia eu tô percebendo uma distorção de imagem como que chama?
meio camuflada. As pessoas não falam mais dessa distorção de imagem como anorexia e bulimia, é pouco citado, mas existe uma distorção de imagem social, né? Da pessoa gorda para pessoa magra. Você percebe isso? Reclamam para você sobre essa questão de emagrecimento também? As pessoas falam, eu quero emagrecer como objetivo, elas traçam esse tipo de meta na parte comportamental? Total, né? Essa questão da distorção, e ainda mais no mundo que nós estamos vivendo, que a gente acabou de falar das redes sociais, onde tem filtro para tudo, né? E as pessoas acham que aquilo é real. Nós estávamos falando disso agora há pouquinho. A Ana perguntou se eu usava filtro. Eu falei, não, depois da propaganda enganosa, né? Mas tem filtro para tudo. E aí ela fala, putz, olha que filtro legal. Eu acho que eu vou fazer uma plástica para ficar assim. Eu acho que eu vou... E aí começa essa comparação, esse tipo de comparação, e a comparação dela mediante os outros, as influencers. Pô, é esse corpo aqui que tem que ter, cara. Esse é o corpo, esse é o resultado, não, né? Que eu também tinha que ser. Não, isso aí é buscar a aprovação dos outros. Quando eu não estou bem comigo mesmo, quando eu não me aprovo, eu vou ficar o tempo todo buscando aprovação externa. Só que de onde que vem isso, Ana? Isso vem do padrão que a gente chama lá da primeira infância, né? Do primeiro setênio. Quando a criança, o tempo todo, ela precisava de validação dos pais. Então ela fazia alguma coisinha, o papai parabenizava, o reforço positivo. Putz, eu preciso ficar o tempo todo aparecendo. E ela levou esse comportamento para a vida adulta dela. Então tudo que ela faz hoje na vida nem é sobre ela, é sobre os outros. Tudo que ela faz na vida hoje, perguntar, cara, por que você quer comprar esse carro? Por que você quer emagrecer? Lá no fundo, é para mostrar para alguém. Lá no fundo, é para aparecer para alguém. Sim. Velho, esse não é o jogo tem a ver com você. Se você se olha pro espelho, se sente bem, cara, o jogo é esse. Agora a gente não tá falando de obesidade aí, porque tem uma galera que fala assim, não, eu sou gordo, e aí dá até, como que é? Tem um negócio de fobia agora, né? Gordofobia. Nossa, esse é o cúmulo, velho. Nossa senhora. Não, eu tô, tá obesa, barriga caindo por cima da cinta, gordo pra cacete, e eu tô bem. Tá bem porra nenhuma. Tá tudo fodido aí dentro. Então a gente precisa, obviamente, ter um bom senso, né? Um bom senso é ter um sensor do que é real e do que é alucinação. O primeiro sensor é o seguinte, não é olhar e se comparar com o cara que tá lá, mas também se olhar no espelho e ser realista, né, velho? Realista, exatamente. Isso é bom senso. Porque as pessoas se perdem, né? Ela tem uma que nunca tá satisfeita, que tá sempre buscando, eu preciso estar melhor com o meu corpo tem uma gordurinha aqui, ou alguma coisa ali, meu braço não tá do tamanho que eu queria. Então tem essa pessoa que tá insatisfeita o tempo inteiro, e tem aquela pessoa também que ela tá o tempo inteiro falando assim, não, eu sou maravilhoso do jeito que eu tô, e tá lá, né, com a saúde. A primeira coisa que as pessoas. Devendo, a primeira coisa. Todos os dias, correndo risco de. A primeira coisa, Ana, é a tua imagem, em qualquer lugar que você chega. Primeira coisa, esquece, né? A gente fala do mundo e tal, mas a primeira coisa que as pessoas vão comprar, independente do que você venda, é a tua imagem. Que é obviamente, né? Claro que é. Pelo amor. Tá? Isso aí. Mas o que eu não posso destoar é entrar nessa neura de comparação. De ficar olhando pros outros, eu tenho que estar daquele jeito ali. Não, velho, você tem que se cuidar, você tem que olhar pro espelho, você tá se sentindo bem, tá bonito, tá bem vestido, teu corpo tá legal, você tá se sentindo bem? É com você, não é com os outros, não é buscar validação externa, entende? E uma das coisas que eu sempre falo é assim, como eu era antes e como eu estou agora. Se eu estou na melhor versão, se eu estou fazendo o melhor de mim todos os dias para atingir um resultado, um objetivo que eu tenha, que seja meu ele e não que seja do outro ou aquilo que o outro espera de mim, mas o que eu gostaria de mim mesmo, porque eu considero que aquilo é o ideal diante de sem influência externa. Então, de acordo com isso, eu tô fazendo o melhor todos os dias? Eu tô progredindo? Tô tendo a melhor versão de mim mesmo? E parar esse negócio de comparação, de distração e, principalmente, evitar essas questões de rede social. Porque a rede social, ela vai te distrair. Ela vai te distrair, vai colocar um objetivo que não é seu, vai fazer você querer ter um resultado que não é seu. E assim, algumas pessoas perguntam, nossa, Ana, mas que legal, teu corpo é bacana, e como isso aconteceu? Eu falo assim, meu querido, eu como bem, você viu, né? Você tá vendo aqui que eu como bem. Você deveria fazer o mesmo, já falei isso pra vocês antes. Eu treino todos os dias. Agora eu vou te mostrar uma foto
de como eu era, tá? Você vai olhar pra Ana lá, Ana, 2 varetinhas, uma bunda negativa e tal, uma barriguinha. Um ser humano normal, entende? E aí, nossa, mas que baita diferença. Ué, construção, constância. É todos os dias fazer aquilo pra você se sentir melhor diante do objetivo que você tem. Sabe qual foi o meu objetivo, Anderson? Eu falei que com 35 anos eu ia ser uma mamãe gostosa. Você acredita que foi isso? Já tá perto dos 35, Ana? Falta 5, hein? Ah, tá quase. Ei, Ô, Ana, mas o jogo é esse que você falou, sabe? Aquilo que a gente falou lá no início, a questão da prosperidade, é crescimento, é prosperar, é você tá melhor hoje do que você estava ontem mental, financeiramente, teu físico. Então a única comparação que nós devemos ter é com nós mesmos, é olhar pra gente, pra nós, como que a gente tava ontem, como que nós estávamos o ano passado e como que eu estou hoje. Essa é a única comparação que nós precisamos fazer. E não com os outros, porque toda vez que eu estou comparando com os outros, eu estou olhando pro copo meio vazio e esquecendo de agradecer o que eu tenho. Enquanto eu não sou grato pelo que eu tenho, eu não vou ter mais. Então você vai ver o cara andando de Lamborghini, você tem um carrinho, que a gente acabou de falar que agora você tem um carrinho do ano ali, mas é o carrinho popular, você não cuida do teu carro, você não lava, é cheio de papel de bala para tudo quanto é lugar no teu carro. Isso é ser ingrato pelo que você tem. Enquanto você for ingrato pelo que você tem, você não vai ter mais. Então troca a comparação por inspiração. Se o cara chegou, eu vou chegar. Eu vou cuidar primeiro do que eu tenho, agradece pelo que você tem, a casa que você tem, o carro que você tem, cuida da casa, independente do tamanho da casa, onde é a casa, deixa ela limpinha, organizada, deixa o carro limpo, organizado. Isso é ser grato pelo que você tem, porque enquanto eu não sou grato pelo que eu tenho, eu não vou ter mais. Quando eu sou grato, agradecer é fazer a graça descer. Quando eu sou grato, aquilo que eu quero vai chegar até mim mais cedo ou mais tarde. E agora, deixa eu perguntar, qual que é a sua opinião? A rotina, qual é o impacto que a rotina vai trazer para um comportamento mental e um objetivo de cuidar da saúde, de emagrecer? O que a rotina tem influência? Porque tem muita gente que não tem rotina. Fala assim, viu, eu não tenho rotina. Eu praticamente não tenho rotina. Eu como nutri, falo, bom, você acorda todos os dias, não é mesmo? Ok. Você escova os seus dentes? Beleza. Você precisa ir ao banheiro? Sim, você tem que ir ao banheiro. Você faz alguma refeição? Então, peraí, você já tem rotina. O fato tem outras questões que as pessoas colocam como tipo uma rotina, ou seja, chegar tal hora no trabalho, sair em tal hora, sabe? Tudo reguladinho. Tem pessoas que vivem viajando, que tem uma rotina de como motorista, às vezes, né? Tem vários casos. Então, ou representante, fala assim, eu como qualquer dia em qualquer lugar, eu não consigo estar na academia ou perto de uma academia. E aí elas entram em conflito com elas mesmas, falando que elas não têm rotina. Na minha opinião, como nutricionista, elas têm uma rotina, elas só não enxergaram isso desse ponto. Como você vê a rotina? Como é a sua rotina e qual é o impacto que uma rotina pode trazer no resultado de alguém que tem algum objetivo de emagrecer e tal, e controlar isso? O resultado que eu tenho na vida, ele vem dos rituais que eu tenho dia a dia. A rotina, ela muda quem eu sou. Quem eu sou é repetição de atos. Então, a rotina, ela tem o poder de mudar fisiologicamente o funcionamento do teu cérebro. Toda vez que eu mudo fisiologicamente o funcionamento do meu cérebro, eu mudo quem eu sou. Porque quem eu sou tem a ver com essentials, né? Tem a ver com a minha alma, tem a ver com a minha psique, tem a ver com a minha mente. Mente é funcionamento do cérebro. Rotina impacta na mente. Isso vem da neuroplasticidade cerebral. Toda vez que eu repito um comportamento, eu crio um novo caminho neural. Eu começo a formar novas redes neurais. Toda vez que eu começo a repetir, a ter esses rituais diários, todas as vezes eu vou empilhando tijolinho sobre tijolinho, que era o que a gente estava falando aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou mudando mentalmente quem eu sou. Então, talvez o ano passado eu não acreditasse que eu pudesse correr 3 quilômetros, só que daí eu comecei 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, depois eu fui correndo 1,5 quilômetro. Tô fazendo a plasticidade. A neuroplasticidade.
verdade, eu comecei a repetir comportamento. Toda vez que eu repito um comportamento consecutivo, eu começo a formar uma nova rede neural. Toda vez que essa nova rede neural começa a ser formada, eu já não sou mais o mesmo de ontem. Eu já não sou mais o mesmo do ano passado. E isso tem a ver com rituais. É falar, cara, onde eu quero chegar, que a gente falou de objetivo, quais são os rituais que eu preciso implementar para chegar lá, para transformar quem eu sou. Porque talvez hoje você acredita que você é gordo pelos rituais que você tem. Se você começar a mudar os rituais que você tem de maneira repetida, você vai começar a acreditar que você é magro. Então isso que é a rotina. Então nada mais é do que mudar os rituais. São os rituais, né, de fato, para aquilo que você quer. Aquilo que a gente falou no início. Aquela parada, não ir com tudo, mas começar tijolinho por tijolinho. 1% a mais todos os dias. Esse é o jogo. 1% a mais todos os dias. Isso começa a ter repetição, começa a criar uma nova rede neural e você se torna uma nova pessoa. Se você era gordo, agora a tua mentalidade é de magro. Se a tua mentalidade era de pobre, agora a tua mentalidade é de rico, porque foi dia a dia, ritual a ritual. Os nossos rituais determinam quem nós somos e o que nós temos na vida. Eu tô chocada aqui, porque a gente começou falando de um assunto, a gente veio evoluindo essa nossa conversa e agora a gente trouxe uma conclusão aqui, ó, que tá sensacional, mas eu tenho mais coisas para te perguntar. E tem tudo a ver com esses rituais aí, e esse tipo, eu corro 100 metros, eu corro 200 metros e tal, eu vou ampliando isso dia a dia. O efeito do desafio. O efeito do desafio, ele gera a dopamina, né? Então, porque a dopamina é aquela força, aquela que te tira, que te move e que faz você agir. O efeito da dopamina é esse, né? E aí, conforme você vai colocando metas, desafios e vai gerando esse estímulo dia a dia, é como se você tivesse micro sucessos ao longo do tempo. E é o que traz também pra gente essa plasticidade neural que você estava falando, não é? Então, esses sucessos, esses desafios que a gente vai colocando ao longo do dia, tirando a nossa... aquele lema de que, tipo, eu sou incapaz de fazer, mas que eu vou fazer um pouquinho e faz você bater aquela meta do pouquinho. Então, não é chegar assim, eu quero perder 20 quilos. Eu quero perder 1 quilo essa semana. Eu consegui. Eu quero perder mais 1 quilo agora. Eu quero perder 2 quilos até o final do mês. E aí você evoluir até... e gerando esses níveis de dopamina, o qual a gente pode voltar a um assunto muito importante, que é a ansiedade lá do início. Mas antes da gente entrar na ansiedade, eu gostei disso que você falou. A dopamina é um neurotransmissor do prazer, ou seja, é o que vai buscar e me dar prazer aqui, né? Sim. Então, toda vez que eu concluo algo e eu tenho uma recompensa, eu vou tender a repetir aquele comportamento. Então, qual que é a estratégia? Lembra que eu falei? Cara, não é força de vontade que você não alcança seus objetivos, não é porque você não tem disciplina, todos nós temos disciplina, todos nós. Quer um exemplo disso? Teu colega que fuma, se o cigarro dele acabar 2 horas da madrugada e ele tiver vontade de fumar, ele vai sair atrás de cigarro. Isso é um cara altamente disciplinado. Então todos nós temos um nível de disciplina e todos nós temos força de vontade. Só que a força de vontade ela acaba. O jogo é como que eu instalo esses hábitos para ter essa recompensa de dopamina para esses hábitos se perpetuar. E isso é estratégia de designer comportamental. Como que eu faço esse designer comportamental? Primeiro, eu pego um comportamento âncora. O que é um comportamento âncora? Algo que é trivial. Você vai no banheiro todos os dias, quando você acorda você coloca os pés no chão todos os dias, e agora com esse comportamento âncora, eu quero instalar um novo hábito. Eu vou dividir esse hábito em partes e vou começar pelas micropartes desse hábito. Então, por exemplo, sei lá, quero perder 20 quilos, eu vou começar com 1 quilo quero em uma emagrecer semana. 20 quilos, tá? Quero emagrecer 20 quilos. Então, vou diminuir isso para 500 gramas. O que eu preciso fazer, Ana, para eu emagrecer? Cara, você precisa ter esse micro hábito de manhã, você precisa tomar, primeira coisa, tomar água. Por favor. Primeira coisa, tomar água. O que você vai água. fazer? Antes, eu não tenho costume de tomar água. Então, todos os dias, quando você acorda, você coloca os pés no chão. Faz isso, sim ou não? Coloco. Então, você vai colocar os pés no chão. Todo dia, a gente espera que você escove os dentes, você vai escovar os dentes. O que você vai colocar? O que eu peguei aqui? Peguei um comportamento âncora, agora eu vou colocar um micro hábito que eu quero relacionar esse comportamento.
toda vez que eu terminar de escovar os dentes, já vai ter minha garrafinha de água do lado da pia que eu escovo os dentes. Terminei, eu vou beber água. Pronto, eu comecei a colocar um novo hábito aqui, entende? Claro. Fiz isso, eu vou me parabenizar, porque eu preciso ter a recompensa da dopamina. Seja, cara, parabéns, Anderson, você conseguiu. Que seja a mínima coisa. Sim. Isso gera dopamina. É o efeito de eu concluir uma tarefa. Toda vez que eu tenho a conclusão de uma tarefa, eu tenho a recompensa. Isso gera dopamina. E comentando sobre essa dopamina aí, ó, a motivação, antigamente, de caçar, por exemplo, né? O ser humano ia lá caçar e tal, gerava esse sistema de recompensa, que está relacionado a esses estímulos de dopamina todos os dias, né? Então, a motivação de caçar, a motivação de ir atrás, a motivação de sair do lugar onde você está parado para fazer alguma coisa, de buscar água na geladeira. Só que o problema hoje que eu vejo, Anderson, é que a água tá na mão. Que tudo tá muito mais fácil. Então deixa as pessoas meio que estagnadas. Falando, eu quero emagrecer? Tá simples. É só eu ir lá no médico tal, dia 20 de novembro, que ele me dá uns medicamentos. Em 3 semanas eu tô seca pro Natal. Então... aí eu começo a tomar um remedinho lá e funciona. Então, tá tudo sendo facilitado, tá tudo na mão das pessoas. Então, tá faltando esse estímulo. E o que a gente chama desse estímulo, né? Que é a tal da dopamina. Esse estímulo e tá deixando cada vez mais as pessoas com depressão, né? Porque é o efeito contrário disso. É a falta dessa dopamina que tá deixando as pessoas com depressão. Deixa eu dizer aqui. Eu acho que tem alguém chegando, que estão me ligando aí. Então, as pessoas estão ficando com depressão justamente por falta de dopamina. Aí vai lá, o psiquiatra vai receitar um medicamento que é recaptação de dopamina. Tá? Se você nunca leu, você toma algum medicamento, tá? Olha lá na bula escrito lá, recaptação de dopamina, de dopa. Tá? Isso é dopamina. Então, por que tá precisando recaptar alguma água que era suja? É a mesma coisa que você tá ali pra eliminar aquilo, aquela dopamina tem que ser eliminada, já tá velha, e você fica recaptando ela. Aí você fica juntando, né, essa água suja, reutilizando essa água dentro de você. É mesmo, fazer uma comparação aqui, é o mesmo efeito. Quando você não toma água, você faz a recaptação do lado do intestino grosso, para quem não sabe. Então, beba água limpa, porque você só tem 2 opções. Ou você toma água limpa ou você toma água suja. Entendeu a jogadinha aí? Enfim, então você fica olhando e recaptando essa dopamina ruim usando a medicação, né? E aí as pessoas não cuidam no porquê isso tá acontecendo. O porquê que a dopamina tá baixa. O porquê que eu tenho que gerar ela em mim e o que eu tô fazendo para ela não estar disponível, né? Então, existe sim esse estímulo que a gente tem que trazer todos os dias de buscar, de levantar a bunda da cadeira e fazer acontecer para que ela seja estimulada. Vem aí o primeiro estímulo, mesmo com vontade ou não. Então, primeiro eu tenho que me deixar disponível para esse ambiente, eu tenho que querer. Então, o que eu tô fazendo para estimular isso? Eu tenho que querer. Se eu não quero, eu faço igual, eu faço do mesmo jeito. Não é todos os dias que eu vou acordar e vou querer correr ou ir pra academia treinar, mas eu tenho que estar buscando isso. E a questão também da parte de vitaminas e nutrientes, que é completamente importante para estar disponível essa sua energia. E isso a gente pode falar num outro podcast, que vai ter muito assunto aqui pra gente conversar sobre vitaminas, sobre nutrientes, sobre todas essas áreas da nutrição. Mas tudo isso é um mecanismo. Então, você tem que estimular, mesmo se você não tem vontade. Você, às vezes, está com um nível de dopamina baixo lá. Mas você tem que fazer a rotina, que nem você falou, para que isso gere frutos e a dopamina seja naturalmente produzida e ser estimulada, né? E por que tá hoje tudo na nossa mão, fazendo a gente ficar cada vez mais preguiçoso e economizando energia? Ana, essa questão da dopamina tem muito a ver com comportamental, a questão da depressão também, mas uma coisa que você sabe mais do que ninguém
é que o nosso intestino, ele comanda o cérebro. Eu posso dizer até que o nosso intestino é quase mais importante que o nosso cérebro, né? Então hoje, se você pegar, tá tudo muito fácil. Inclusive a alimentação, tudo prontinho, empacotado, Tudo. rede de fast food. Antes tinha que caçar pra comer, agora tá tudo na fácil. mão, Só né? que o que isso ferra? Isso ferra com o teu microbioma intestinal. E onde que é produzida a maior parte dos neurotransmissores? Onde que é produzido Com serotonina, dopamina? A maior parte dos neurotransmissores é produzido no teu intestino. E Então, o que se que vai parar no intestino? teu microbioma tá tudo zoado, esquece, velho. O que que a galera faz? Entrou em depressão, tá com crise de ansiedade, a primeira coisa que ele consulta é um psiquiatra. Eu não tô falando que tá errado, nem que tá certo, tá? Não vou falar aqui, senão os psiquiatras vão me processar, foda-se também. Mas o primeiro jogo que você tem que pesquisar é ver como que tá teu microbioma, velho. É um nutricionista, é um nutrólogo, é perceber como que tá o funcionamento dos teus hormônios, porque muitas vezes você tá produzindo cortisol em excesso, serotonina em baixa, isso tem a ver com a tua alimentação, isso tem a ver com o teu os hormônios é produzido pela nutrição também. É tudo, pra quem se engana achando que eu tenho que usar hormônio pra estimular... Não, você tem que pensar na alimentação que produz os seus hormônios. Se você não tiver alimentação, inclusive, um caso bem interessante que eu tive lá no consultório, porque hoje, assim, 50% mulher, 50% homens, e aparece de tudo, assim, tipo, entre os 30 e os 60 anos que eu atendo frequentemente. Mas apareceu lá no consultório um caso onde a pessoa manteve a suplementação de vitamina D. E em determinado momento lá, ela fez o exame e a vitamina D tava super alta. E aí super alta não, um nível adequado. E aí ela voltou a fazer um exame, tipo, 3, 4 meses depois, e ela continuou usando a mesma suplementação e a vitamina D dela estava em baixa. E aí eu mostrei pra ela, você viu só como você piorou essa alimentação em 3 meses? Ela falou, mas eu não parei de tomar o suplemento. Mas o suplemento sem o alimento não vai ter resultado nenhum. Então, o hormônio sem o alimento vai deixar você da mesma forma ou piorar o teu caso. A suplementação sem o alimento não vai adiantar também. E é por isso que eu vim aqui e eu vou deixar um presentinho aqui pra você. Muito obrigado. Sobre suplementos, Ana Redivo, Nutrição Avançada Entende. Olha isso Olha aqui. só. O que nós temos aqui, ó? Fala pra mim. Massa muscular, Feno né, grego. Anderson? Pra que serve feno grego? Como é que a gente ia deixar... Pra que serve, Ana? Fala pra mim. Feno grego é pra estimular a parte hormonal. Escutem aí, tá? Esse Euricoma... Nossa, eu nunca vi isso aqui na minha vida. Euricoma longifolha. Pra que serve isso? Também é pra estimular a testosterona. Nossa, eu vou ficar uma máquina. Zinco quelato. Pra que serve? Zinco também vai ajudar a nossa imunidade, vai ajudar a pele, cabelo, Anderson. Vitamina K2, Ana. Vai ajudar a massa muscular. Vitamina K2 também vai ajudar a massa muscular. E vitamina B6? Vitamina B6 também ajuda todo esse sistema de metilação que a gente chama. Muito obrigado, Aninha. Gratidão, Viu só? tá? Então esse é um Deus presente abençoe. da Nutrição Avançada, Ana Redivo. E esse aqui é um presente do nosso parceiro. Isso é bom demais, hein? Isso. Elemento puro. Isso aqui é top demais. Olha isso aqui, Fernandinha. Você tá de sacanagem. Olha aqui. Você vai com cuidado isso aí, né? Banoffee. Você vai com cuidado, senão... Posso. Tem que ir devagarinho. Aí a Nutri tá de olho. Doce de leite argentino. Olha, isso aqui é perdição, hein? Olha que bom isso aqui. Chocolate belga, Fernandinha. Esse aqui é da linha vegana, tá? Olha então aí. esse aqui é livre de leite e tal. Esse aqui é total. Doce de leite argentino. É mesmo? Esse aqui é, ó. Esse aqui é vegano. Vegano, sem leite. Chocolate belga. Isso aqui é bom demais. Isso aqui é bom demais. Tem mais um vegano mais? aqui. Pega aí. É tudo aí? diferente aqui, ó. Olha lá. Você quer vegano também? Vegano também. Proteína da ervilha. Esse Vou aqui... compartilhar isso com você, tá, Fernandinha? Esse aqui é bom. Esse é de chocolate, esse aqui é de coco. Frappé eles têm uma de linha coco. caprichada. Muito bom. Não, elemento puro é top, viu? Elemento puro é top. A Mandaram melhor esse dos suplementos. presente sensacional Muito obrigado, aí pra você. Aninha. E ó, tem whey aqui pra quase uma semana. Aí, fechou. Um de cada sabor pra você experimentar todos. Experimentar todos. Muito bem. Então tá, Anderson. Voltando aqui, a gente já falou de ansiedade, de estresse, a gente falou de rotina, a gente falou da vida social, do impacto que isso traz no nosso dia a dia, né? Também relacionado à rotina. E a gente não falou, Anderson, ainda sobre o que a pandemia gerou
né, na cabeça de muita gente. Muita gente reclama pra mim que ganhou peso. Ah, depois da pandemia eu não sou mais o mesmo, ganhei peso e tal. Isso é impacto mental, realmente? É total impacto mental, né? Tem dois tipos de pessoas que vão usar a pandemia como desculpa e uma muleta. Ah, eu engordei por causa da pandemia. Não, você engordou porque você comeu demais, não fez exercício físico, é por isso que você engordou. E a pessoa fica usando como muleta, né? 3 anos depois, né? Não, daqui 10 anos vai ter pessoas Vai tá reclamando falando, da pandemia. Não, A pandemia. né? Cara, o jogo é com você. O jogo não tem a ver com pandemia, o jogo não tem a ver com as outras pessoas, o jogo tem a ver com você. A pandemia pode ter ferrado talvez sua vida naquela época, velho, já passou, então não é hora de arrastar mais isso aí não. Né? E isso tem total a ver com o jogo Tem que mental. dar um basta. Tem total. Tem que dar um basta. É o que eu costumo dizer, Ana. Existe uma grande diferença entre dor e sofrimento. Dor, todos nós vamos passar dor na vida. Então a gente vai perder pessoas que a gente ama, vamos ter términos de relacionamento, todos nós vamos ter dores na vida. Agora, qual que é a diferença da dor e do sofrimento? O sofrimento é a dor arrastada. Quando eu não ponho um prazo para acabar a minha dor, aquilo vira sofrimento. Então, se eu perdi uma pessoa, eu preciso sim viver a dor de ter perdido aquela pessoa, eu preciso sim viver o luto. Se eu separei, teve um término de relacionamento, eu preciso sim ter aquela dor. Só que eu preciso colocar data para aquele luto acabar. Chore o quanto for preciso, se lamente o quanto for preciso, mas coloque data, porque se não colocar data, isso vira sofrimento. Então, essa é a diferença entre dor e sofrimento. O que aconteceu foi que muitas pessoas na pandemia tiveram dor, só que elas estão arrastando essa dor pela vida, velho, já acabou, já era hora de você ter colocado um ponto final nisso, sabe? E as pessoas ficam, é por causa da pandemia. Não, foi porque você não interrompeu o ciclo, é só por isso. E essa é a diferença, eu acho, que daquela pessoa que lidera ou aquela pessoa que fica de mimimi. Porque tem um mimizento que fica, mas eu não consigo, mas isso é difícil, mas eu não vou, isso não é pra mim, né? Por que não é pra você? Quando foi que você tomou uma decisão? Quando foi que você deu o primeiro passo e construiu na sua rotina o teu resultado? Quando que você fez isso? Mas eu fiz isso, mas durou 15 dias. Mas quais foram os pilares que você usou, as estratégias que você teve para manter esse resultado? Porque como que você quer chegar lá? Então você vai sempre ficar de mimimizento. E aí, Ana, mas como que eu faço mimimi? Eu falo, não. Vamos parar agora? Vamos tomar uma decisão? Você tá pronto pra tomar uma decisão de fato? Ou você vai continuar aí de bastidor? Eu chamo de bastidor, sabe, Ana? Você vai dizer, tem pessoas que vão e fazem, e tem pessoas que ficam assistindo. Você vai querer continuar assistindo ou você vai colocar a mão no fogo e fazer? O que eu falo é o seguinte, cara, no carro da vida tem 2 lugares apenas, né? O banco do motorista e o banco do carona. Você decide onde você vai sentar o tempo todo. O banco do motorista é o cara que assume a direção da vida. Se passar num buraco, furar o pneu, ele bate no peito, a culpa foi minha, eu vou descer, eu vou arrumar o pneu, vou ligar para um borracheiro, eu vou dar um jeito de arrumar. Banco do carona é o cara que tira a culpa dele e coloca nos outros. Tira a culpa dele e coloca nas circunstâncias. Não, a culpa não é minha, foi você que passou no pneu e furou. Não, a culpa não é minha, a culpa é da tireoide. Não, a culpa não é minha. Bem mais fácil, a culpa é do né? metabolismo. O metabolismo dele é pizza todo metabolismo final de semana. É lento. É pizza todo final de semana, Coca-Cola, a tireoide dele é X-Bacon toda semana. É muito fácil eu tirar a responsabilidade das minhas costas e colocar nas costas dos outros. A minha empresa não está prosperando por causa do governo, por causa dos impostos. A minha empresa faliu, foi por causa da pandemia. Não, a tua empresa faliu por culpa sua, porque não tinha caixa. Você tá gordo, não é por causa do metabolismo lento ou da tireoide, não. É porque você não tá fazendo nada pra mudar. Exato. Não, Anderson, eu tô gordo porque eu fiz exame de tireoide, tá ruim o negócio. Tá, mas o que você tá fazendo pra mudar? O teu metabolismo é lento, o que você tá fazendo pra mudar isso? É genética, então tem a tal da epigenética que você consegue ter mudança sobre isso, pelos ambientes que você convive. O que você tá fazendo pra mudar? Isso. Porque é muito fácil sentar no banco do carona e ficar dando desculpa. Só que quem não luta pra ter o futuro que quer deve esperar de braços abertos o futuro que vier. É sobre isso, exatamente, sobre isso. Viu? E tem... Por isso que eu falo, Aninha, desculpa te interromper, Imagina. Que é o seguinte, cara, não tenha dó de ninguém nessa vida. Não tenha dó de ninguém. Cada pessoa está passando exatamente pelo processo que ela precisa passar.
Cada pessoa está colhendo exatamente os frutos das decisões passadas Que dela. tomou, né? Decisões de relacionamento, decisões de alimentação, decisões de emprego. Cada pessoa está passando pelo processo que ela precisa passar. Um dos piores sentimentos que a gente pode ter na vida é o sentimento de dó. Não tenha dó de ninguém, porque cada pessoa está vivendo exatamente hoje a vida que ela merece viver, porque foram as decisões dela que levaram ela até lá. Se ela está ferrada financeiramente, foram as decisões dela que levaram ela até lá. Com Se ela está certeza. gorda, obesa, acima do peso, foram as decisões dela que levaram ela até lá. Se ela está num relacionamento tóxico, Nossa, desgastado, foram as decisões dela que levaram e está fazendo ela permanecer lá. Ah, Anderson, mas não tá legal. Não tá legal, então sai. O ser humano tem um grande poder na mão, que é o poder de sair. Não tá legal? Muda, velho. Não tá legal o teu peso do jeito que tá? Não basta. Não tá legal? Muda! O que você pode fazer pra mudar? Na tua vida só fica o que você tolera, na tua vida só fica o que você aceita. Só que a maioria da galera prefere reclamar do que fazer, porque é muito mais fácil sentar no banco do carona e ficar reclamando da vida. Então, quando as pessoas vêm reclamar pra você, fala assim, velho, o que você tá fazendo pra mudar? Porque cada pessoa está vivendo exatamente o que ela teria que viver. Ela está colhendo os frutos exatamente referente às plantações que ela fez. Isso é o que diferencia pessoas com resultado e pessoas Total. que ficam assistindo os outros ter resultado. É simples quando você... Quando você fica dando desculpa, né? Porque o que eu mais escuto sempre... Eu escuto assim, eu vou me organizar, eu vou me planejar, eu estou me programando para começar lá. Eu falo, ei, Esquece. você não vai sair do lugar que você tá. Vai. Para de se programar tanto, porque você fica aí programando, planejando, passando horas, passa dias, a vida toda e você não sai do lugar. Então você continua assistindo e andando de carona com quem tá dirigindo. É simples assim, não é? Exatamente assim. É Para menos de programar. planejamento e mais Mas fazejamento. Né? Fazejamento. Planeja menos e faz mais, velho. Por sabe? favor, Você por vai favor. ver, eu vou fazer. Enquanto você tá planejando, tem pessoas fazendo. É. Enquanto você tá planejando, tem pessoas fazendo acontecer. E aí você vai ver pessoas nas redes sociais que é pior do que você, que tem menos conhecimento que você, mas tá fazendo. E tendo mais resultado que você. Parabéns pro cara, que ele tá fazendo. Mas não Exatamente. fez faculdade, não sei o que, foda-se. Parabéns pro cara, ele tá fazendo. Você não tá fazendo é porque você só planeja. Então você tá colhendo exatamente os frutos que você tá plantando, sabe? É bizarro a quantidade de pessoas que continuam só planejando. Eu acho que o que mais me incomoda, Aninha, o assim, mundo ó. não é de quem planeja, o mundo é de quem faz. Com certeza, com certeza. É por isso que a gente tá aqui fazendo e trazendo toda essa informação pra galera que tá assistindo a gente. E onde a gente vai trazer muito mais conteúdo toda semana aqui no Instagram e também lá no Spotify. Então, segue a gente nas redes sociais, segue a gente aí, o Anderson Luiz também, segue o Anderson Luiz aí, @AndersonLuiz. Simples, fácil, prático. Anderson Luiz Mentor. Anderson Luiz Mentor. Segue o Anderson, então, pra quem não segue ainda. O meu tá lá, Ana Redivo Nutri, tá? Tenho certeza que vai agregar demais na vida de você. E faz o seguinte, faz mais que isso. Vai lá no Instagram e já deixa esses dois contatos, né, esses dois perfis com um sininho lá, tá? Para que você receba todas as notificações, porque isso vai mudar a tua vida diariamente e vai fazer você ter resultado todos os dias. E não fica de mimimi de novo. Usa 2 pessoas aqui, ó, nós dois, de escala para você chegar onde você quer, tá? Porque você precisa ter um ponto de referência, um ponto de partida e um ponto de chegada. E tem que ter pessoas te ajudando a chegar lá. Porque sozinho a gente não sai do lugar, meu querido. Se eu não tivesse aqui, ó, com esse estúdio maravilhoso, pessoas que cuidaram disso com muito carinho, eu não estaria aqui hoje. Então eu só tô aqui porque pessoas me ajudaram também. Assim como eu já ajudei o Anderson me ajudou e é por isso que a gente segue junto, ajudando um ao outro. Então, para você também ser ajudado, você vai lá no perfil, segue a gente, já coloca no sininho lá, segue aqui o canal do YouTube, não deixa de seguir, assina, né? Assina o canal do YouTube, né?
Se inscreve no canal do YouTube e segue lá no Spotify. E ativa o sininho do YouTube também. Ativa o sininho do YouTube também. E deixa a sua curtida e seu comentário para que cada vez esse conteúdo seja mais engajado e mais pessoas recebam esse conteúdo de qualidade. É disso que o mundo precisa. A gente tá aqui pra vocês, a gente não tá aqui pela gente, a gente com certeza não tá aqui por nós mesmos, a gente tem um propósito de vida que isso fica muito claro, já é muito claro pro Anderson, já é muito claro pra mim, e a gente só quer levar o que a gente já sabe pra quem tá assistindo. E se você gostou disso, curte aqui pra gente e diz pra gente o quanto esse conteúdo foi de valor. Obrigada, Anderson, por ter vindo, por ter topado estar aqui. É um prazer te receber. Aninha, eu que agradeço, me sinto honrado mais uma vez falando aqui, por ser o primeiro, né? Vamos inaugurar o podcast com chave de ouro. Que Deus continue te abençoando, que esse projeto prospere abundantemente, que seja o podcast mais ouvido e assistido do Brasil, tá? Na Saúde Pode é pra isso. Tamo junto, minha querida. Deus abençoe. Obrigada, Anderson.